Continuação da leitura do livro O Livreiro de Cabul, de Osni Seyerstadt, do capítulo A Viagem de Negócios. Depois de ter atendido a todas as demandas da família, Sultan pôde finalmente dar início ao que realmente veio fazer no Paquistão: imprimir livros. Uma manhã bem cedo, ele parte para a próxima etapa da viagem, Lahore, a cidade das gráficas, das livrarias e editoras. Ele faz uma pequena mala onde coloca 6 livros, um calendário e uma muda de roupa. Como sempre, quando viaja, leva o dinheiro costurado na manga da camisa. O dia promete ser quente. A rodoviária de Peshawar está fervilhando de viajantes. As empresas de ônibus gritam uma mais alto que a outra: Islamabad, Karachi, Lahore. Um homem ao lado de cada ônibus anuncia: os ônibus saem sem horário fixo, assim que lotam. Até a partida, homens vendem nozes, sementes de girassol e pacotinhos de papel, com biscoitos e batata frita, jornais e revistas também. Os mendigos se contentam em estender as mãos pelas janelas abertas. Sultan os ignora. Ele segue o conselho de Maomé sobre esmolas, que interpreta da seguinte maneira: primeiro é preciso cuidar de si, depois da família próxima, em seguida dos outros parentes, dos vizinhos e, por último, dos pobres desconhecidos. Pode acontecer de ele deixar alguns afegães para um mendigo em Cabul para livrar-se dele, mas os mendigos paquistaneses nem entram na lista. O Paquistão deve cuidar dos seus próprios pobres. Ele se espreme entre os outros viajantes no banco de trás do ônibus, segura a mala entre as pernas e dentro dela está o maior projeto de sua vida, escrito num pedacinho de papel. Ele quer imprimir os novos livros escolares do Afeganistão. O país está praticamente sem material para o início das aulas nessa primavera. Os livros impressos pelos governos Mujahedin e Talibã não podem ser usados. Na primeira série, as crianças aprendiam o alfabeto assim: J de Jihad, nosso propósito no mundo; I de Israel, nosso inimigo; K de Kalashnikov, nós venceremos; M de Mujahedin, nossos heróis; T de Talibã e assim por diante. A guerra estava presente até nos livros de matemática. Os meninos da escola, o Talibã só fazia livros para meninos. E eles não contavam maçãs e bolos, mas balas e Kalashnikovs. Um exercício podia ser assim: o pequeno Omar tem uma Kalashnikov com 3 pentes. Em cada pente há 20 balas. Ele usa 2/3 das balas e mata 60 infiéis. Quantos infiéis ele mata por bala? Os livros do período comunista tão pouco poderiam ser usados. Seus problemas de aritmética referiam-se à divisão de terras e ideais de igualdade. Bandeiras vermelhas e comunidades camponesas felizes poderiam encaminhar seus filhos para o comunismo. Sultan queria voltar-se para os livros do tempo de Zahir Shah, o rei que havia governado durante 40 anos relativamente pacíficos até ser derrubado em 1973. Ele já encontrou livros antigos que pode reimprimir: histórias e fábulas para cursos de língua persa, livros de matemática, onde um mais um são 2 livros de história, sem outro conteúdo ideológico, senão um pouco de nacionalismo inocente. É a Unesco que vai financiar os novos livros escolares do país. Como um dos maiores editores de Cabul, Sultan esteve em reuniões com eles e, depois da viagem a Lahore, ele vai apresentar-lhes sua proposta. Ele rabiscou os números de páginas e os formatos de 113 livros escolares num pedacinho de papel que carrega no bolso do colete. O orçamento é de $2 milhões. Em Lahore, ele vai procurar as gráficas com as melhores ofertas. Depois voltará a Cabul para tentar conquistar o contrato de ouro. Contente, Sultan fica calculando a porcentagem que poderá levar dos 2 milhões. Ele decide não ser ganancioso demais. Se conseguir o contrato, terá trabalho garantido por 10 anos, tanto na reimpressão como na publicação de livros novos. Ele pensa ao passar por campos e planícies ao longo da estrada, a principal via entre Cabul e Calcutá. Fica mais quente ao se aproximarem de Lahore. Sultan sua sob o colete de lã no planalto afegão. Ele passa a mão na cabeça, onde só tem alguns fios de cabelo, e seca o rosto com um lenço.
Além do pedaço de papel com os 113 livros escolares estão anotados, Sultan está levando os livros que ele quer imprimir por conta própria. Com o fluxo de jornalistas, voluntários e diplomatas estrangeiros para o Afeganistão, criou-se um ótimo mercado para livros em inglês sobre o país. Sultan não importa os livros da editora do exterior, ele mesmo os imprime. O Paquistão é o paraíso da pirataria de livros. Não há nenhum controle e poucas pessoas respeitam os direitos autorais. Sultan paga $1 para imprimir um livro que pode vender por 20 ou 30. Ele já imprimiu várias edições do sucesso de vendas Talibã, de Ahmed Rashid. Entre os soldados estrangeiros, o favorito é My Hidden War, Minha Guerra Oculta, um livro escrito por um soldado russo sobre a ocupação catastrófica do Afeganistão entre 70 e 89. A realidade dos soldados de então era diametralmente oposta à das tropas de paz internacional de hoje em dia, que patrulham Cabul e de vez em quando param para comprar cartões postais e livros de guerra velhos nas livrarias de Sultan. O ônibus se aproxima da rodoviária de Lahore. O calor é insuportável, fervilha de gente. Lahore é o baluarte cultural e artístico do Paquistão, uma cidade movimentada, poluída e desordenada, localizada no meio de uma planície e sem defesas naturais. Já foi conquistada, destruída e reconstruída inúmeras vezes. Mas entre as conquistas e as destruições, muitos líderes no poder convidaram poetas e escritores para a cidade, tornando-a uma cidade de artes e de literatura, apesar dos palácios para onde eram convidados serem constantemente arrasados. Sultan adora os mercados de livros de Lahore. Ali já fez várias transações bem-sucedidas. Poucas coisas aquecem mais o coração de Sultan do que encontrar um livro valioso no mercado poeirento e poder levá-lo por uma ninharia. Sultan alega ter a maior coleção de livros sobre o Afeganistão do mundo, uma coleção de 8 a 9 mil volumes. Tudo lhe interessa: mitologia, histórias antigas, poesia antiga, romances, biografias, literatura política mais recente, além de enciclopédias e dicionários. Ele fica radiante ao ver um livro que ainda não tenha ou não conheça. Mas, desta vez, ele não tem tempo para percorrer os mercados de livros. Ele levanta de madrugada, veste roupas limpas, arruma a barba e coloca o fez na cabeça. Está prestes a assumir uma responsabilidade sagrada: imprimir livros escolares para crianças afegãs. Ele vai direto à oficina gráfica que mais utiliza. Lá encontra Talia. O jovem pertence à terceira geração de uma família de impressores e fica apenas moderadamente interessado no projeto de Sultan. É simplesmente grande demais. Talia oferece a Sultan uma xícara de chá com leite espesso e passa a mão na boca com ar de preocupação. Eu posso imprimir uma parte, mas 113 títulos levaria um ano. E o Sultan tem prazo de 2 meses. Enquanto o barulho das impressoras atravessa as paredes finas do pequeno escritório, ele tenta persuadir Talia a deixar todas as outras encomendas de lado. Impossível, diz Talia. Sultan é um cliente importante e imprimir livros escolares para crianças afegãs certamente é uma tarefa sagrada. Mas ele precisa cuidar dos outros pedidos. Mesmo assim, faz uma estimativa de orçamento e calcula que os livros podem ser impressos por 12 centavos o exemplar. O preço depende da qualidade do papel, das cores e da encadernação. Talia calcula todas as qualidades e formatos, fazendo uma longa lista. Sultan semicerra os olhos. De cabeça, calcula em rúpia, dólar, dias e semanas. Ele mentiu um pouco sobre o prazo para apressar Talia a fazê-lo deixar de lado os livros dos outros clientes. Não esqueça, são 2 meses, ele diz. Caso não consiga cumprir o prazo, vai acabar com o meu negócio, entende? Depois de tratarem os livros escolares, passam a negociar os novos livros para a livraria de Sultan. Novamente, discutem preços, tiragens e prazos. Os livros que Sultan trouxe vão ser impressos diretamente dos originais. As páginas são retiradas, copiadas e gravadas em grandes chapas metálicas, para cartões postais ou capas de livros coloridos
uma solução de zinco é colocada sobre as chapas, que depois são expostas à luz solar, trazendo à tona a cor certa. Para uma página que leva várias cores, é preciso expor as chapas uma a uma. Em seguida, são colocadas numa impressora. Tudo é executado em velhas máquinas semiautomáticas. Um empregado alimenta a impressora com folhas de papel, um outro fica na outra ponta organizando as folhas impressas. Um rádio ao fundo transmite um jogo de cricket entre o Paquistão e o Sri Lanka. Nas paredes vêem-se as fotos obrigatórias de Meca e do teto balança uma luminária cheia de moscas mortas. Fios amarelos de ácido escorrem sobre a canaleta no chão. Depois da ronda de inspeção, Talia e Sultan sentam-se no chão para decidir as capas dos livros. Sultan escolheu os motivos com base nos seus cartões postais. Ele trouxe alguns de sua preferência e monta rapidamente as páginas. Em 5 minutos, elaboram 6 capas. Alguns homens tomam chá num canto. São editores e tipógrafos paquistaneses, todos trabalhando no mesmo mercado pirata sombrio que Sultan. Eles se cumprimentam e a conversa gira em torno dos últimos acontecimentos no Afeganistão, onde Hamid Karzai está indeciso entre os diferentes líderes guerrilheiros, enquanto grupos da Al-Qaeda atacam na parte leste do país. Tropas especiais americanas vieram socorrer os afegãos e estão explodindo cavernas na fronteira com o Paquistão. Um dos homens no tapete lamenta o Talibã ter sido expulso do Afeganistão. Estamos precisando de alguns talibãs no poder aqui no Paquistão também, para fazer uma limpeza, ele diz. É fácil para você que não sentiu o Talibã na pele. É fácil dizer isso. O Paquistão teria desmoronado se o Talibã chegasse ao poder. Não se iluda, troveja Sultan. Imagine só, todos os cartazes de propaganda viriam abaixo. Só nesta rua são milhares. Todos os livros com ilustrações seriam queimados. O mesmo aconteceria a todo o acervo paquistanês de filmes e música. Todos os instrumentos seriam destruídos. Nunca mais se poderia ouvir música ou dançar. Todos os cybercafés seriam fechados, a televisão seria proibida, os rádios só transmitiriam programas religiosos. Todas as meninas seriam retiradas da escola, todas as mulheres seriam mandadas do trabalho para casa. E o que seria do Paquistão, então? O país perderia centenas de milhares de empregos e afundaria numa grave depressão. E o que aconteceria com todas as pessoas demitidas quando o Paquistão não fosse mais um país moderno? Iriam para a guerra? Sultan pergunta exaltado. O homem encolhe os ombros. Bem, então não todo o Talibã, talvez apenas alguns deles. Talia apoiava o Talibã, imprimia os seus panfletos. Por alguns anos imprimiu até alguns dos seus livros islâmicos. Aos poucos, ajudou-os a montar a sua própria gráfica em Cabul. Ele conseguiu uma impressora usada da Itália e a vendeu barato para o Talibã. Também lhes fornecia papel e equipamento técnico, como a maioria dos paquistaneses achava tranquilizador ter um regime pashtun no país vizinho. Você é totalmente inescrupuloso. Você imprimiria livros para o próprio diabo? Caçoou Sultan bem-humorado, aliviado pela oportunidade de mostrar seu desdém pelo Talibã. Talia resmunga um pouco, mas insiste. O Talibã não é contrário à nossa cultura. Ele respeita o Alcorão, o profeta e nossas tradições. Eu nunca imprimiria algo que contrariasse o Islã. Como, por exemplo, o Sultan ri. Talia pensa um pouco. Por exemplo, os versos satânicos ou outra coisa que de Salman Rushdie. Que Alá leve alguém ao seu esconderijo. Os outros homens no tapete se animam ao ouvirem falar-se de Os Versos Satânicos, um livro que nenhum deles leu. Deviam matá-lo, mas ele sempre consegue escapar. Todos que publicam seus livros ou o ajudam também deveriam ser mortos. Eu não imprimiria seus escritos, não importa quanto pagassem. Ele pisou em Alá. Ele nos ofendeu profundamente, nos humilhou e esfaqueou pelas costas. Um dia vão pegá-lo. Um dos homens conclui. Sultan concorda. Ele está tentando destruir nossas almas e é preciso detê-lo antes que ele leve mais pessoas com ele. Nem mesmo os comunistas estão tentando nos destruir assim. Afinal de contas, eles nos tratam com um certo respeito e não mancham a nossa religião.
e este lixo vem de alguém que se diz muçulmano. Todos ficam quietos, como se não estivessem conseguindo afugentar de vez a escuridão que o traidor Rushdie lançou sobre eles. Um dia será pego, inshallah, se Deus quiser, diz Thalia. Nos dias seguintes, Sultan percorre quintais, porões e becos de Lahore, entrando em todas as gráficas que encontra. Para conseguir a quantidade necessária de livros, precisa distribuir o pedido em dezenas delas. Ele explica projetos, recebe orçamentos, toma nota e avalia. Ao ouvir uma boa oferta, pisca os olhos e seus lábios superiores estremecem. Ele passa a língua por ele e faz um rápido cálculo do lucro. Em 2 semanas, consegue fechar todos os pedidos para livros escolares. A todos promete que enviará resposta. Finalmente, pode voltar a Cabul. Desta vez, não precisa passar pela árdua viagem a cavalo. É só a entrada no Paquistão que é proibida aos afegãos. Ao sair, não há controle de passaporte e o livreiro pode deixar o país sem problemas. Sultan sobe as sinuosas curvas de Jalalabad a Cabul, sacudindo num ônibus velho. Pedras enormes ameaçam despencar do lado da estrada. A certa altura, ele avista 2 ônibus e um trailer que despencaram da estrada. Vários mortos estão sendo levados. Entre eles há 2 menininhos. Ele faz uma oração por suas almas e outra por si mesmo. Não só avalanches ameaçam a estrada. Ela também é conhecida por ser uma das estradas mais sem lei em todo o Afeganistão. Jornalistas estrangeiros, voluntários e afegãos locais já tiveram que pagar com a vida ao se depararem com bandidos. Logo após a queda do Talibã, 4 jornalistas foram espancados e depois mortos com tiros na nuca. O chofer sobreviveu porque recitou a profissão de fé islâmica. Logo em seguida, os bandidos pararam o ônibus com afegãos. Cortaram as orelhas e os narizes de todos que estavam de barba aparada. Foi a maneira de os bandidos mostrarem que o tipo de regime que eles queriam para o seu país. O Talibã. Sultan faz uma oração no local onde os jornalistas foram assassinados. Para sua própria segurança, está de barba crescida e roupas tradicionais. Apenas substitui o turbante por um pequeno fez redondo. Está se aproximando de Cabul. Sônia deve estar zangada, ele pensa sorrindo. Ele havia prometido voltar em 1 semana. Tentou explicar-lhe que não era possível resolver tudo em Peshawar e Lahore em apenas 1 semana. Mas ela não queria entender. Então, eu não vou tomar meu leite. Ela tinha dito. Sultan ri sozinho. Está ansioso para vê-la de novo. Sônia não gosta de leite, mas Sultan a força a tomar um copo todas as manhãs. Por ela, ainda estar amamentando Latifa. Agora ela usa o copo de leite para fazer chantagem. Ela sente falta de Sultan quando ele viaja. Os outros membros da família não a tratam tão bem quanto quando o marido não está. Ela perde a posição de dona da casa e trata-o apenas como uma moça que por acaso apareceu por lá. Os outros assumem o controle, fazendo o que querem quando Sultan está fora. Aproveitam para chamá-la de caipira e burra, mas não ousam zombar demais dela, pois ela pode reclamar com Sultan e ninguém quer cair em desgraça. Sultan também sente saudades de Sônia, o que nunca sentiu por Sharifa. Às vezes, pensa que ela é jovem demais para ele, apenas uma criança. Que ele tem que cuidar bem dela, usar de artimanhas para que ela beba seu leite e surpreenda-a com pequenos presentes. Ele pensa na diferença entre as 2 esposas. Quando está com Sharifa, é ela que cuida de tudo, que lembra dos compromissos, que organiza e ajeita as coisas. Ela sempre coloca Sultan em primeiro lugar, cuidando das suas necessidades e vontades. Sônia faz de bom grado o que se pede a ela, mas é raro que faça algo por conta própria. Mas existe uma coisa com a qual ele não consegue se conformar: o fato de os horários deles serem tão diferentes. Ele sempre se levanta às 5 da manhã para rezar o Fajr, a única oração que respeita. Enquanto Sharifa sempre acordava junto com ele, fervia água para chá e pegava as roupas limpas, Sônia é como uma criança impossível de ser acordada. Às vezes, Sultan pensa que é ele que é velho demais, que talvez não seja o marido certo para ela. Mas sempre diz a si mesmo que ela nunca teria um homem melhor do que ele.
Ela nunca teria o nível de vida que tem agora se tivesse um marido com a mesma idade que ela. Seria uma jovem pobre porque todos os jovens na aldeia dela eram pobres. Temos ainda uns 10 a 20 bons anos pela frente, Sultan pensa. E as rugas do seu rosto relaxam de contentamento. Ele se sente sortudo e feliz. Sultan ri sozinho, estremece um pouco, está se aproximando de Microrayon e da encantadora menina mulher. Bem, esse é o fim do capítulo. O próximo é: Você quer me ver infeliz? Continua no próximo vídeo.